Agora, então, a gente vai abordar um pouco sobre as arritmias ventriculares, então, as arritmias que são geradas nos ventrículos. Nós temos, então, o complexo ventricular prematuro, taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular e a sistolia ventricular como as mais comuns, as mais importantes para a gente abordar aqui nessa aula. O primeiro deles, então, que é o complexo ventricular prematuro, muito semelhante ao que acontece no complexo supraventricular prematuro, nós vamos ter um estímulo em um foco ectópico do miocárdio ventricular. Então, o que caracteriza essa arritmia é um ponto dentro do miocárdio ventricular que está ali estimulando a despolarização das demais células do miocárdio. O que vai chamar, então, a nossa atenção no traçado eletrocardiográfico é uma morfologia bizarra do complexo QRS. Um complexo QRS que não tem uma morfologia dentro do padrão de normalidade. Já as ondas P's, elas tendem a estar sem alteração. Tá? Num paciente que tem apenas o complexo ventricular prematuro, a gente vai ver só os complexos QRS bizarros. Outra coisa importante nessa arritmia que chama bastante atenção é que esse complexo QRS bizarro, esse complexo QRS que foi gerado no foco ectópico do ventrículo, ele não está associado à onda P. Então não tem uma associação direta com a onda P. Geralmente, antes desse complexo, a gente não observa essa onda P, ou mesmo que estiver, a gente não vê relação nenhuma entre as duas ondas, tá? Entre o complexo e a onda P. O ritmo é irregular, então a gente observa essa arritmia, e normalmente é acompanhado de uma pausa compensatória. Então, quando eu tenho um complexo ventricular prematuro, logo após esse complexo, eu tenho um período de pausa para o ritmo cardíaco voltar, né? Para que os batimentos cardíacos voltem a aparecer no meu traçado eletrocardiográfico, que a gente chama de pausa compensatória. Então, o que acontece no complexo ventricular prematuro? Para a gente resumir toda essa ideia que a gente comentou aqui agora. Eu tenho um ponto no miocárdio que não é um ponto onde passa aquele impulso de forma fisiológica, um ponto em qualquer parte do miocárdio ventricular que está estimulando a despolarização das demais células. Quando estimula essa despolarização, o complexo ele vai sair em um formato completamente diferente, né, bizarro, um formato que não é o fisiológico que a gente observa no traçado. Tá? Então, o que a gente vê no traçado é esse complexo bizarro, que a gente vai observar daqui a pouquinho nos próximos slides. Ainda falando sobre o complexo ventricular prematuro, a gente consegue ainda determinar a origem desse complexo, tá? Se ele vem do lado direito, do lado esquerdo, e para isso a gente vai observar a onda T. A onda T ela é geralmente oposta à deflexão predominante no QRS. Tá? Então a onda P e essa deflexão podem ser úteis para a gente determinar se esse complexo ventricular originou do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Eu posso ter complexos ventriculares multiformes. O que seriam complexos multiformes? Em vários formatos. Complexos maiores, complexos menores, complexos que sugerem de lado direito, complexos que sugerem de lado esquerdo, tudo no mesmo traçado. Tá? O que significa quando eu tenho complexos com morfologias diferentes, multiformes? Sugerem que eu tenho mais de um foco no miocárdio estimulando essa despolarização. Esse miocárdio tem mais de um ponto de foco ectópico. Isso pode acabar sendo usado como um fator de prognóstico, né? Agregando um valor prognóstico ao exame eletrocardiográfico. Se eu tenho um paciente que tem complexo ventricular prematuro e ele tem apenas um foco de estímulo, um foco ectópico, isso acaba sendo melhor do que o paciente que tem mais de um foco naquele miocárdio, né? Então, isso pode ser usado para avaliar de forma a pensar num prognóstico para esse paciente. Os pacientes podem apresentar sinais clínicos quando apresentam complexo ventricular prematuro. Um deles é fraqueza e o outro é síncope, é o mais comum de ser relatado segundo a literatura, tá? Mas muitos pacientes são assintomáticos. No exame físico, é importante avaliar o paciente, auscultar o paciente para ver se está acontecendo uma arritmia ou não, se o coração continua batendo no ritmo correto ou se tem uma arritmia, né? E no complexo ventricular prematuro, é muito importante auscultar o paciente avaliando o pulso, como a gente está vendo aqui nessa imagem, né? A veterinária ausculta o paciente ao mesmo tempo que avalia o pulso. Por que isso aqui é importante? No complexo ventricular prematuro, eu posso gerar um batimento cardíaco sem gerar um pulso. E aí vai direcionar o nosso diagnóstico clínico, inclusive, né?
A partir daí eu posso solicitar. Só o fato da gente ouvir uma arritmia já é importante para avaliação eletrocardiográfica, né? Mas se eu ausculto essa alteração, acompanhando o pulso, né, consigo observar que o pulso não é sincrônico, isso acaba favorecendo o meu diagnóstico, direcionando o diagnóstico de qual arritmia está envolvida na situação desse paciente. Então, para ilustrar o que a gente estava comentando sobre a determinação do foco onde acontece o estímulo para o foco ectópico, né, do lado esquerdo ou direito, ventrículo esquerdo ou direito, aqui nós temos então a representação de um complexo normal, né, um complexo bonitinho, e aqui a gente tem um complexo bizarro, né? Quando eu tenho esse foco ectópico sendo gerado lá no ventrículo esquerdo, essa é a característica que a gente vai observar no traçado eletrocardiográfico. Eu tenho então um complexo QRS bizarro, né? Sem um formato padrão, como a gente pode observar na imagem do lado, e a deflexão maior ela vai ser negativa, com a onda T positiva. Se a onda T é positiva, nós temos então que a origem desse complexo ventricular é do ventrículo esquerdo. Se eu tenho uma onda T negativa com uma deflexão, a maior deflexão positiva no traçado eletrocardiográfico, isso me indica que a origem desse foco ectópico está no miocárdio ventricular direito. E isso aqui, como nós comentamos, ajuda a direcionar bastante a avaliação clínica do paciente, né? As condições que podem estar associadas, inclusive as doenças associadas à condição clínica desse paciente. Nesse traçado eletrocardiográfico, a gente pode ilustrar, então, o que acontece com um cão, né? Um paciente canino. E aqui nós temos vários complexos normais dentro da morfologia padrão. E aqui nessa primeira imagem a gente observa, então, uma morfologia bizarra, né? A gente consegue observar esse padrão de uma morfologia bizarra, tá? Como nós temos aqui a deflexão maior negativa e a onda T positiva, a gente pode dizer que esse complexo ventricular prematuro ele originou do lado esquerdo do coração, do ventrículo esquerdo, no miocárdio ventricular esquerdo. Nesse traçado, a gente tem uma outra condição que a gente pode chamar a atenção, né? Quando a gente vai observar o traçado como um todo, aqui bem discretinho comparado ao complexo ventricular prematuro, nós temos então um complexo supraventricular prematuro, onde a gente tem a fusão das ondas T e P desses dois complexos. Pessoal, muito importante salientar e chamar a atenção para uma avaliação criteriosa do traçado eletrocardiográfico, né? Quando eu estou avaliando, eu preciso avaliar como um todo aquele paciente, né? Como um todo aquele traçado. O mesmo paciente pode ter mais de uma condição associada a doença, né? A condição da arritmia que esse paciente está apresentando. Então é muito importante avaliar todo o traçado para não deixar passar essas situações que são mais discretas de serem observadas. Já nesse outro traçado eletrocardiográfico, também de um cão, a gente pode observar vários complexos normais e, de repente, um complexo bizarro. Complexos normais e complexos bizarros, né? Aqui nós temos complexos ventriculares prematuros. Como nós temos a maior deflexão voltada para o lado positivo e a onda T para o lado negativo, isso indica para a gente que esse paciente desenvolveu esse complexo, esse foco ectópico, no ventrículo direito, tá? Mais uma vez, exemplificando, um complexo ventricular prematuro de ventrículo esquerdo, né? Complexos normais, de repente, um complexo bizarro. Se eu tenho a onda T voltada para o polo positivo, né? Uma onda T positiva, eu tenho que esse complexo é de ventrículo esquerdo, né? Aqui a gente pode observar que existe uma morfologia muito parecida entre esses dois complexos, né? Aparentemente, esse complexo foi gerado no mesmo lugar e por isso essa morfologia é muito parecida, né? Não existe uma variação grande de tamanho ou de morfologia entre esses dois complexos. Em nenhum deles tem onda P, exatamente porque para que haja esse complexo ventricular prematuro, não existe nenhuma relação com a atividade elétrica no átrio, tá? Ele simplesmente é gerado por um foco ectópico dentro daquele miocárdio ventricular. Aqui em um gato, onde a gente pode observar também complexo ventricular prematuro do lado esquerdo, então nós temos complexos normais, complexo bizarro, complexos normais, complexo bizarro, e a gente já pode observar que a morfologia está um pouco diferente, né? Esse complexo está um pouco maior
do que esse aqui, então pode ser que tenha mais de um foco nesse miocárdio ventricular esquerdo para a formação desses complexos, tá bom? Como que eu sei que é de ventrículo esquerdo? Onda T positiva, tá? É importante notar que é uma alteração tão evidente um complexo ventricular prematuro que mesmo um clínico inexperiente em cardiologia veterinária, em eletrocardiografia, consegue notar essa alteração, observar no exame eletrocardiográfico que tem uma alteração evidente, né? Exatamente porque é um complexo bizarro. Isso é muito importante, saber pelo menos o básico dessas arritmias para que a gente possa identificar e tratar de forma precoce quando há indicação de tratamento para evitar a complicação nesse paciente, né? Então, a gente tem aqui o complexo ventricular prematuro, que é o principal exemplo nessa avaliação, quando a gente consegue bater o olho no eletro e ver que tem uma alteração, mas para todas as arritmias que nós comentamos, um pouquinho de treino, um pouquinho de prática é suficiente para poder identificar. Ei, médico veterinário! Esse é apenas um conteúdo de alguma das aulas que você encontra dentro do aplicativo VET Profissional. Baixe agora e se surpreenda com muito mais.